Shalom, eu sou o pastor Marcelo Adriano. Continuamos nos encontrando apenas virtualmente nesse tempo. Então eu quero trazer para você esse vídeo que é mais um vídeo em que estamos falando da espiritualidade genuína dentro da restauração das raízes da fé cristã. E nesse vídeo eu quero trazer uma pergunta que talvez você já tenha se feito várias vezes, mas não obteve essa resposta. Talvez não da maneira como eu quero trazer para você. Afinal de contas, qual é o nome do nosso Deus? Qual é o nome do Deus ao qual nós servimos? Será que ele realmente tem um nome próprio, como eu tenho, assim como você tem um nome? Ou simplesmente ele se chama Deus e acabou? Deus e ponto final. Então, eu quero que você acompanhe comigo esse estudo. Qual é o nome do nosso Deus? Será que ele se chama Paulo? Será que ele se chama Pedro? Será que ele se chama Tiago? Hã? Será que realmente é necessário o nosso Deus ter um nome? É necessário nós conhecermos o nome daquele a quem nós servimos? Aquele a quem nós dedicamos e entregamos a nossa vida através do seu filho, Yeshua? O seu filho tem um nome, o nome dele é Yeshua. E o pai? Qual seria, então, o nome desse pai? Qual será o nome que recebeu ou que se deu o nosso Deus? Muito bem. Primeira situação que nós temos. Até o encontro com Moisés, em Êxodo 3,14, Deus era conhecido não pelo seu nome, mas por diversos nomes de acordo com seus atributos. Como exemplo, Adonai Ire, Deus que provê. Lá no evento da Akedah, como é conhecido, sacrifício, lá em Gênesis 22, quando Abraão é levado até o Monte Moriá, juntamente com seu filho Isaque e o seu servo, onde Deus determina que ele apresente aquele filho ao qual ele esperou por tanto tempo. Ele esperou aquele filho por 100 anos. E Deus manda que ele sacrifique aquele filho. Para ver onde é que estava o coração, verdadeiramente onde estava o coração de Abraão. Então aquele monte ficou conhecido como Monte da Provisão, Monte Moriá, onde Adonai Ire, onde o Senhor provê. Vamos continuar? El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. Aqui também uma passagem lá em Gênesis 12, Gênesis 18, quando Abraão se encontra com a figura de Malquisedeque, que significa rei justo. Se encontra com Malquisedeque e Malquisedeque chama Abraão de servo do Deus Altíssimo, El Elyon. Esse também é um dos nomes dos atributos de Deus. Elohim, a palavra Elohim, ela é usada como Deus, mas literalmente ela é um plural. Então ela significa Deus dos deuses. E outros nomes que nós conhecemos por aí na Bíblia: Eterno, Senhor. Após Deus se revelar para Moisés na sarça ardente, lá no Monte Horebe, também chamado Sinai, detalhando qual seria a missão de Moisés, Moisés diz a Deus: Senhor, ao chegar aos filhos de Israel, dizendo que o Deus dos seus pais o enviou, e esses me perguntarem qual é o seu nome, o que direi? Deus então fala para ele dizer assim: Erie Asher Erie. Essa é a palavra original que se encontra escrito
lá nas Sagradas Escrituras, lá na Torá, no Taná. A Torá, como eu já falei no outro vídeo, significa as instruções de Deus, os primeiros 5 livros que nós conhecemos como o Pentateuco. E o Taná é esse aqui, que nós cristãos conhecemos como o Velho Testamento. Ele é um livro que vai desde Gênesis até o profeta Malaquias. Então, é o Velho Testamento completo. Então, nessas sagradas escrituras, elas foram escritas na língua hebraica, a língua do povo de Israel, a língua de Jesus. Então, diz lá, Deus fala para Moisés dizer que Erie, Asher, Erie. Isso significa o quê? Significa serei o que serei. Assim dirás, serei, enviou-me a vós. Ai, ai, ai. Aqui nós encontramos um problema, pois, para nós cristãos, a tradução desse pedaço, desse texto de Gênesis 3,14 foi: sou o que sou no presente, e não serei o que serei no futuro. Mas por que será que para nós não traduziram da forma como exatamente ela é, no futuro e não no presente? Eu não sei te dizer exatamente o porquê, mas eu acredito que, ao fazer a tradução, um texto que melhor se encaixava seria no tempo presente. Mas, originalmente, não é, porque se fosse no presente, estaria escrito Rové Asher Rové. Sou o que sou. Mas não é isso que está escrito. Está escrito Erie Asher Erie, que significa serei o que serei. Mas em qual sentido Deus quis dizer para Moisés, serei o que serei? Nós podemos vermos em todo a trajetória do povo de Israel, lá pelo deserto, quando Deus já os tirou da terra do Egito, que realmente, quando ele estava dizendo aqui, serei o que serei, ele estava mais ou menos querendo dizer o seguinte: quando vocês precisarem de comida, eu serei o maná. Quando vocês precisarem de beber, eu serei a água que vai sair da pedra, da rocha, da fenda da rocha. Quando vocês precisarem de carne, eu serei as codornizes. Quando vocês precisarem de calor, eu serei a nuvem que estará em cima de vocês, protegendo do sol. Quando vocês precisarem se aquecerem, eu serei a coluna de fogo que estarei acima de vocês, até que vocês cheguem na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Então, não está errado. A tradução, sim, está errada. Mas o que verdadeiramente significa Erie, Asher Erie, serei o que serei, está completamente certo. Porque Deus seria aquilo que o povo precisasse que ele fosse para eles. O escudo, a proteção. Vamos dar continuidade? A revelação feita por Deus a Moisés sobre o seu nome foi inédita, mas não definitiva, pois no capítulo de Êxodo 6, de 2 a 5, Deus finalmente revela a Moisés que, para Abraão, Isaque e Jacó, ele apareceu como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas, por meu nome, essas 4 letras hebraicas que nós conhecemos como o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, não me fiz conhecer a eles. Olha aí o privilégio que teve Moisés. Moisés foi a única pessoa, desde Abraão, Isaque, Jacó, José, que teve esse privilégio de que Deus se revelasse o seu nome para ele. Mas o que significa? Qual é a pronúncia dessas 4 letras? Yud, Rei, Vav, Rei. Pois é, essa pronúncia, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, ela perdeu-se. Hoje ninguém sabe o que realmente pronunciava-se
com essas quatro consoantes. Elas, sim, tinham sílabas que as acompanhavam, mas isso foi perdido com o passar dos anos, principalmente nos 70 anos do cativeiro do povo de Israel na Babilônia, pois o medo do povo e o grau de santificação que eles davam para esse nome e o medo que eles tinham de que os babilônicos pegassem esse nome e colocassem em algum dos seus deuses, eles pararam de pronunciar o nome santo de Deus e passaram a chamar-lhe pelos seus atributos: o Eterno, o Nome, o Altíssimo, Senhor, Adonai, tudo, todos os atributos de Deus, mas jamais pronunciaram o tetragrama, a pronúncia do tetragrama, que é o nome verdadeiro de Deus. De medo que esse nome tão sagrado por eles, tão venerado por eles, do seu Deus, seu único Deus, fosse atribuído a algum Deus babilônico. O Eterno se lembra das promessas e alianças feitas aos patriarcas e elege Moisés como o primeiro libertador do povo de Israel. Mas, para que o povo desse credibilidade a ele, ele revelou seu nome sagrado somente depois de 1.500 anos da criação do homem. Nem Adão, nem Eva, nem Noé, nem os filhos de Noé, nem os patriarcas, nem as matriarcas, ninguém soube o nome de Deus até chegar Moisés. E a palavra Deus? Deus não é um nome próprio. Deus é um título. Deus, os babilônios tinham deuses, os assírios tinham deuses, os fenícios tinham deuses. As palavras hebraicas El significa Deus. Baal, pasmem, mas Baal significa Deus. Elion significa Deus. Elohim, Senhor, Deus também, Elohim, Deus dos deuses. Então, a palavra Deus é um título e não um nome. O Salmo 33 fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É Adonai, nosso Deus, o Senhor. Por muitas vezes, a palavra Deus foi substituída por Senhor, para que essa pronúncia do seu nome não caísse em povos estranhos a deuses estranhos. Porém, há um detalhe: o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. E 70 anos, biblicamente, corresponde a uma geração. Então, a geração do cativeiro passou e veio a próxima geração. E essa geração não ficou sabendo qual era a verdadeira pronúncia do tetragrama do nome de Deus. Sendo assim, não conseguiu passar para as demais gerações vindouras e perdeu-se no tempo o nome, a pronúncia do nome, do tetragrama do nome do nosso Deus. Mas por que nós, cristãos evangélicos, pertencentes à igreja gentílica, conhecemos a Deus por estes nomes aqui em específico? Jeová. Quem é que nunca ouviu falar? Jeová. Né? Tem até uma canção. Javé. Ou Iavé, que é o nome do qual foi dado ao instituto, ao ministério do qual nós fazemos parte. Iavé Shalom, Deus da paz. Então, por que nós conhecemos o nome de Deus por esses três nomes aqui? Será que isso foi uma tradução também errônea? Isso foi uma transliteração equivocada? O que foi, será que aconteceu? E por que nós não conhecemos o nome de Deus pelo seu verdadeiro nome? Yud, Rei, Vav, Rei. Eu vou te dar essa resposta agora. Essa resposta está diretamente ligada aos maçoretas. Eu quero
explicar para você quem foram os maçoretas. No século VIII depois de Cristo, haviam alguns judeus tradicionalistas ali na região de Tiberíades, em Israel, que dedicaram as suas vidas a criar pontos, alguns pontos que simbolizariam vogais nas consoantes hebraicas. Porque as palavras hebraicas não tinham vogais, elas eram formadas apenas por consoantes. Então, ao você ler a palavra, você tinha que conhecê-la para poder soletrá-la. É o equivalente ao que nós hoje usamos aí nas redes sociais como abreviaturas, por exemplo, VC, né, você, BLZ. Todo mundo sabe que BLZ significa beleza, né? E outras abreviaturas que nós não usamos hoje em dia, as vogais, mas nós, por conhecermos a palavra, a vogal não faz a mínima falta. Assim era o hebraico antigo. Ele era formado apenas por consoantes. Aí, no século VIII depois de Cristo, esses judeus tradicionalistas inventaram o que se chamou de pontos maçoréticos ou pontos diacríticos, que para nós nada mais, nada menos seriam as sílabas, para tornar os textos mais fáceis de se ler. É lógico, para quem domina um pouco da leitura e da escrita hebraica. Muitas vezes os irmãos podem se perguntar, né? Puxa, mas por que eu tenho que aprender hebraico? Por que eu tenho que ter aí pelo menos um conhecimento do hebraico? Eu moro no Brasil, eu nunca vou usar essa língua. É exatamente por isso, irmãos. Pelas traduções mal feitas, com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, inclusive, e também para que você possa fazer a leitura no seu original. Então, um pouquinho de conhecimento nunca fez mal para ninguém. Então, eles criaram esse sistema de vogais baseados em pequenos pontos abaixo das letras, para assegurar a fidelidade aos textos originais. Por exemplo, aqui nós temos as consoantes Yud, a consoante Shin ou Sin, depende do ponto que ela leva, ela é ou um S ou um SH. Nós temos a consoante Vav, que é um V, mas dependendo do ponto que ela leva, ela pode se transformar em um U ou um O, e a consoante Ain. Lembrando aos irmãos, é lógico, que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então, aqui nesse caso, nós estamos falando da pequena letra ali da direita para a esquerda, da pequena letra para até aquela última que se parece com o Y do nosso alfabeto, mas não é. Então, os maçoretas fizeram o quê? Eles fizeram algo que deu um outro sentido. Para quem conhece ali a língua hebraica, facilitou demais a leitura. Então, eles colocaram isso daqui, que é um tsere, é um equivalente à nossa letra E. Então, nós vamos ler o Yud é a letra Y, então aqui nós já temos um IE. Essa letra que parece um W, ela recebendo o seu ponto, do lado direito, ela vira um SH, um Sh. Se esse ponto tivesse lá do lado esquerdo, no primeiro bracinho, ela seria um S. Então, nós já sabemos que é IE, Sh. Esse outro parece uma cabecinha com um cabelo ali, com um topetinho, também recebeu o seu pontinho e virou um U. Então, aqui nós já temos IE, Shu, A. Esse risquinho é um patá, é uma vogal A. Então, para facilitar a leitura, nós temos aí a palavra Yeshua. Yeshua é o nome do nosso mestre, é o nome do nosso Salvador, que em hebraico significa salvação. Yeshua significa salvação. Yeshua HaMashiach, a salvação que vem pelo Messias, né, pelo escolhido, aquele que aguardávamos, aquele que trouxe a redenção
para o povo de Israel e para os gentios, aqueles que foram enxertados na oliveira boa. Os maçoretas pegaram o nome Adonai, que significa Senhor, com suas vogais, e acharam a melhor forma de transferir essas vogais da palavra Adonai para o tetragrama do nome de Deus. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos a palavra da direita para a esquerda. Essa letra é a letra Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, se parece com o nosso X. Então, ali está escrito A. Do lado, a próxima letra, do lado esquerdo, é a letra Dalet. Com a bolinha em cima, ela é um O, Ado. Aqui nós temos novamente uma letra aqui com um topetinho, é a letra Nun, é a letra N. Adonai e o Yud com o som de I, Adonai. Percebam os pontinhos que a palavra Adonai, Senhor, tem. Então, os maçoretas pegaram o tetragrama, este é o tetragrama, da direita para a esquerda, Yud, Rei, Vav, Rei, e simplesmente colocaram as vogais da palavra Adonai. Aqui nós temos, eles pegaram somente o Shevá, o nome dessa vogal é Shevá. Ela é uma semivogal que tem o som da letra E. Então ficou Ie, o rei é um som de R, Ierro, Vá, Iehová. Por isso que, na hora de transliterar para o nosso português, o Yud geralmente é transformado num J, porque no alfabeto hebraico não temos a letra J. O Yud é transformado num J e passa a se chamar Iehová, Jeová, ou então Javé, e até mesmo Iavé. Por esse motivo, dos maçoretas terem feito dessa forma. Mas isso foi algo correto? Isso foi algo que gramaticalmente foi aceito lá em Israel? Não. Essa adaptação dos maçoretas não foi aceita pelos eruditos judeus. E ainda foi considerada como uma aberração gramatical. O que eles fizeram não teve o menor sentido perante os eruditos, aqueles estudiosos lá de Israel. A única certeza que nós temos é que a primeira sílaba desse tetragrama do nome de Deus é com A e não com E. É Iá e não Ie. Por que nós temos esta certeza, será? O que nos dá base para ter certeza que começa com Iá e não com Ie? Por causa da palavra hebraica Aleluia. Irmãos, é comum entre nós, cristãos, repetir palavras, né, do nosso vocabulário crentez, muitas vezes, né, por ouvir os antigos falarem e repetirmos, e muitas vezes a gente não vai atrás para tentar entender o que significa a palavra. A palavra aleluia, a palavra hosana é outro exemplo, né? Todo mundo fala hosana, aleluia, mas às vezes não faz ideia do que significa aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica, de origem hebraica. A palavra halel significa louvor, é a raiz, a palavra raiz halel. Halelu é um imperativo, ele está dando uma ordem, louve. E Yah é um nome reduzido, é uma forma reduzida de se usar o tetragrama de Deus. Em vez de usar o Yud, Rei, Vav, Rei, usa-se apenas o Yud acompanhado da vogal A, Yah. Então, Haleluia significa louve a Deus. Por esse motivo, irmãos, que nós não utilizamos a palavra aleluia no plural, aleluias, porque o nosso português, o plural é um S. Então, ao estarmos falando aleluias, nós estamos dizendo louvem aos deuses. Sim, estamos dizendo isso sem saber, sem conhecimento. Por isso dizemos aleluia, louvem a Yah, louvem a Deus.
Este é o verdadeiro significado dessa palavra. Halel, louvor, e com a letra U no final, o imperativo. Yah, a forma reduzida de escrever Deus. E Hallelujah, literalmente, significa louve a Deus. Dessa forma, sabemos o início do tetragrama, mas as demais consoantes podem receber qualquer vogal, a, e, I, O, U, e dessa forma desconhecemos o verdadeiro nome de Deus, aquele que ele revelou lá para Moisés no Monte Horebe ou no Monte Sinai. Continuaremos a chamar o Eterno pelos seus atributos: Eterno, Rei, Soberano, Poderoso, nosso Pai, Avino, nosso Pai. Atualmente, os judeus em Israel, ou judeus religiosos, chamam Deus de Hashem. Hashem significa literalmente o nome. É tão forte que não precisa falar mais nada. Hashem, o nome de Deus. Porque eles também desconhecem, eles também, os antepassados deles perderam esta pronúncia. Então, hoje em Israel, quando eles se referem a Deus, eles falam ou Adonai, Senhor, ou então Hashem, o nome. Ou até alguns chegam a falar Hashem Adonai, o nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então, nós vamos continuar, não sabemos a pronúncia. E não vamos ficar falando Yud Rei Vav Rei. É lógico que não, isso é bobagem, não precisamos falar dessa forma. Mas vamos chamar ele pelos seus atributos: misericordioso, majestoso, Rei, Pai. Muita coisa boa nós temos para chamar o nosso Deus. Mas o nome dele mesmo nós não sabemos e não temos como saber. Aliás, vai haver um dia em que nós saberemos o nome dele, o verdadeiro nome dele. Nós só saberemos naquele grande dia, no dia em que nos encontrarmos com Yeshua, seu filho. Aí sim, não só essa, mas tantas outras revelações, tantos outros questionamentos que nós temos dentro de nós vamos poder fazer. Não é verdade? Quantas pessoas que não têm vários questionamentos que ninguém conseguiu responder até hoje? Há perguntas que são capciosas, são difíceis de ser respondidas. E essas perguntas são aquelas que somente naquele dia nós vamos saber, somente depois de encontrarmos com o Filho de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse breve estudo que nós fizemos, uma curiosidade para você que já alguma vez na sua vida já se fez essa pergunta. Qual é o nome do nosso Deus? O nome dele é o Senhor. Os atributos a que ele tem, os atributos a que ele é digno, da honra, da glória, do louvor e da adoração. Shalom e até a próxima.